Pessoal, vamos falar da guerra da Ucrânia e o Putin que está sendo pressionado, hein? Tem gente tentando derrubar ele. Vamos entender essa história. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Bob Dias, Barco Rabelo e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não tem grandes mudanças em termos militares aqui, como a gente falou. Aqui não está mostrando, mas eles continuam tentando fechar esse arco aqui para isolar as tropas ucranianas nessa região. Não sei se eles vão conseguir, se a Rússia vai ter força para conseguir fechar esse arco todo aqui. O fato é que mesmo aquela coluna que estava vindo de leste para cá para tentar fazer o cerco a Kiev, está tendo enormes problemas porque está sendo atacada de todos os lados ao longo do caminho, de forma que o número de forças que está aqui para eventualmente cercar Kiev é muito pouco. E Kiev parece estar parado em termos da tentativa russa de fazer um cerco à cidade, né? O que tem acontecido muito é bombardeio, né? Ou seja, e tem vários combates aqui em cidades próximas. Inclusive, uma boa notícia é que a cidade de Burra, é uma cidade próxima ali nos subúrbios, né, de Kiev, ela foi liberada pela Ucrânia, né? Ela tinha sido ocupada pelos russos, os ucranianos tiraram os russos de lá, né? Há um movimento também a partir de Kherson para tomar a margem oeste do rio Dnieper, né? Então, ou seja, para facilitar inclusive a conquista de Dnipro e Zaporizhia, né? De novo, não tem andado nada, os russos estão andando muito devagar nisso daí, mas é a estratégia deles, é arriscado, não deixa de ser arriscado, não tenha dúvida. Mas o pior é que eles continuam com a estratégia de, já que a gente não avança militarmente, vamos bombardear civil para causar o máximo de dano possível e forçar o governo ucraniano a uma rendição ou aceitar termos de paz benéficos para a Rússia, né? E sim, existem negociações de paz, de cessar-fogo, mas nada disso é muito promissor não, tá? Houve alguns detalhes que foram divulgados de um possível acordo da Rússia com a Ucrânia, que incluiria a Rússia cessar fogo e sair da Ucrânia, a Ucrânia manter a neutralidade, não entrar para a OTAN, o Kiev poderia manter seu exército, mas não poderia ter bases estrangeiras em território ucraniano, ou seja, a Ucrânia poderia ter seu exército, mas não poderia ter bases estrangeiras, e a Rússia adquiria status legal na Ucrânia, naquelas regiões que já são demarcadas ali, né? Ou seja, ou seriam países independentes, ou seriam algum tipo de protetorado russo, enfim, teria alguma coisa naquelas regiões que já estavam ocupadas pela Rússia, né? E como o Christo Grozev fala aqui, isso daqui é basicamente a Rússia se rendendo, né? Porque na verdade isso tudo ela já tinha antes dessa guerra. Ela começou toda essa guerra. A Rússia, a Ucrânia tinha sido recusada na OTAN já, então ela não ia entrar para a OTAN, pelo menos pelo futuro breve. Não tem nenhuma base estrangeira na OTAN de qualquer forma, e no final das contas não ganhou nenhum território, não ganhou nada além do que ela já tinha quando entrou. Se for esse acordo, é basicamente uma rendição da Rússia, mas não vai ser esse acordo, tá? Esquece esse troço de acordo de paz, isso daí é manobra diversionista da Rússia para dizer que, olha só, vamos negociar, não sei o que lá, mas eles querem com isso atrasar a entrada dos aliados nessa guerra. Porque eles sabem que se não tiver nenhum acordo de paz, os aliados vão querer entrar, porque né, a guerra não tem fim. Tendo esse acordo de paz, o pessoal pode ficar assim, não, vamos esperar esse negócio, quem sabe o acordo de paz não sai e não precisa envolver mais ninguém, coisa e tal. Esqueçam, não vai sair nada disso. Ontem a gente viu mais um exemplo absurdo da crueldade dos invasores russos. Centenas de civis estavam no Teatro Drama de Mariupol. Olha só como é que está o teatro agora, totalmente destruído. Eles estão fazendo agora, esse aqui era o teatro originalmente, e agora totalmente destruído. Eles estão fazendo agora a retirada dos feridos de lá, as crianças, principalmente crianças e mulheres, né? Olha só aqui, olha só isso. Esse daqui é o teatro visto do alto. Está escrito aqui, ó, crianças, para não deixar nenhuma dúvida para aviadores russos, né? E o que os russos fizeram? Foram lá e jogaram bomba em cima do teatro que tinha refugiados, crianças e mulheres lá dentro. Ou seja, é aquilo que eu falei, o Putin está desesperado, ele tem esse ódio particular com Mariupol, porque Mariupol que estragou os planos dele na época da invasão de 2014. Então,
ele tá querendo matar civis mesmo. O cara tá cometendo crimes de guerra claros, claríssimos, visando civis. Não tem como ter dúvida. Criança, olha só, o cara foi lá e bombardeou o teatro, né? Um absurdo completo isso daqui. Mais uma das muitas crueldades feitas nessa guerra, que sinceramente eu não sei como é que as pessoas têm a coragem de ficar neutras nesse negócio. É um absurdo completo. Não tem espaço para neutralidade aqui. Bom, uma coisa curiosa que está acontecendo nessa guerra, que vale a pena a gente comentar, é que ontem foi morto o 4º general russo pelas tropas ucranianas. E embora já tenha um oficial graduado ucraniano morto, ele não era general, era um major, o coronel, não sei, mas nenhum general ucraniano ainda foi morto. E aí você fica, poxa, que coisa, né? Por que está acontecendo essa quantidade grande de mortes de generais russos? E estão aqui os 4 que já foram mortos pelas forças ucranianas. E o que está acontecendo, tudo indica, é que justamente aquela questão da segurança de comunicações. Como a Rússia, o sistema era deles, que era um sistema super sofisticado, gastaram uma fortuna para desenvolver o sistema. Ele não funciona. O pessoal, lá na ânsia de fazer a coisa andar, os generais acabam usando celulares ou acabam usando algum rádio comunicador de fácil identificação, e daí as tropas ucranianas conseguem fazer a localização de onde está aquele general e mandar um míssilzinho ali para matar ele, né? Então isso é um problema porque a Rússia não vai ficar sem generais, ela tem general pra caramba, o exército dela tem general pra caramba, mas é lógico que você tirar um general que está ali na linha de frente, que está sabendo da situação e botar outra pessoa, isso acaba gerando problemas de moral primeiro, né? Lógico, matou o general, mas também problemas de continuidade operacional, né? Então, foi uma curiosidade dessa guerra, realmente a capacidade da Ucrânia de acertar os generais russos, né? Tem gente dizendo que vai além disso, que os Estados Unidos estão com uma rede de informações e estão passando essas informações para a Ucrânia. Não sei como os Estados Unidos teriam acesso à localização dos generais, mas o fato é que tem sido muito certeiro essa ação da Ucrânia visando os generais. E na minha opinião, pessoal, é evidente que é melhor até você matar um general do que um soldado. O soldado tem pelo menos culpa, né? Não sei se vocês viram também, mas teve vários soldados russos que foram capturados pelos ucranianos que falaram que tentaram, que só não retornam, só não fogem para a Rússia, porque existem grupos no exército russo fuzilando soldados em retirada, né? Isso não é incomum em guerra, infelizmente. O soldado tem que ser meio que incentivado a lutar, senão ele vai querer fugir da guerra, então tem sempre muita gente na retaguarda fuzilando quem foge da linha de comando, né? Mas, de qualquer forma, mostra o problema do moral da tropa russa. Se deixar, o pessoal simplesmente não quer lutar, né? E esse sucesso dos militares ucranianos, essa dificuldade que eles estão impondo ao exército russo, é sempre bom ressaltar, tá, gente? A Ucrânia está fazendo está realmente conseguindo resistir de forma brava, está conseguindo de fato impor perdas significativas à Rússia, mas não tenham ilusões, tá? O exército russo é muito maior que o ucraniano, então, em tese, em algum momento, o exército ucraniano vai acabar e os russos bastam mandarem mais exército, mais soldados para frente, ou seja, não tem jeito. Por mais que morram muito mais russos do que ucranianos, é muito difícil que a Ucrânia consiga ganhar militarmente esta guerra, né? Mas, de qualquer forma, esse sucesso todo tem feito efeitos, né? Tem gerado mudanças de posição. Por exemplo, uma coisa que todo mundo esperava é que a Bielorrússia, que Belarus, lá do ditador Lukashenko, acabasse entrando na guerra ao lado da Rússia. Na verdade, Putin chegou a fazer essa meio que indireta para o Lukashenko não aceitou e coisa e tal. Aí teve um momento que um avião russo entrou pelo espaço aéreo da Ucrânia na Bielorrússia e atacou uma região ali, justamente para forçar a Bielorrússia a entrar na guerra. Só que Lukashenko não quer entrar nessa guerra de jeito nenhum, e o motivo é muito simples. O exército dele, estou falando que o exército dele está preocupado com o sucesso militar ucraniano, mas não apenas isso, também com a própria imagem. Tal como o povo russo, o povo bielorrusso também não vê sentido algum nessa guerra. Então, a Bielorrússia, de certa forma, já está na guerra, porque ela permitiu que as forças russas entrassem pelo seu território, mas aparentemente ela não vai entrar com as próprias tropas na guerra, né?
De qualquer forma, isso não faria grande diferença em termos militares, porque a tropa da Bielorrússia, perto da Rússia, é relativamente pequena, então não faria grande diferença eles entrarem nessa guerra, mas é alguma coisa que não tem lá, é menos um pouco de tropa para preocupar as tropas ucranianas, e mais do que isso, o importante dessa história é justamente a questão do posicionamento político, né? A Rússia segue isolada. Nenhum país ainda decretou apoio à Rússia. Teve Venezuela, Cuba, essas coisas esquerdistas que tem aqui na América Latina. Nenhum país sério decretou apoio à Rússia, então ela segue isolada. O fato de nem a Bielorrússia entrar nessa guerra mostra o absurdo que são as pessoas que estão sequer cogitando achar que a Rússia tem alguma razão nessa guerra. Olha só, a Bielorrússia não quer se meter nisso. Enfim, ontem, de muito importante, teve também um pronunciamento do Zelensky para o Congresso americano. E eu vou te falar um negócio, cara, eu tô começando a achar que essa ideia de ter presidente ator é uma boa ideia, tá? Porque o cara consegue manter, transmitir a mensagem, ele tá tendo um papel fundamental nessa guerra, o Zelensky, talvez até por ser ator, ele tem essa capacidade, ele sabe transmitir uma mensagem com emoção. Diz que teve congressista americano chorando no final do discurso dele lá. Ele fez o discurso todo em ucraniano e o finalzinho ele falou em inglês. Ser o líder do mundo significa ser o líder da paz. Ou seja, falou em inglês no finalzinho e falou muito bem, coisa e tal, foi muito aplaudido. Ganhou mais uma montanha de armamento para ajudar ele na guerra. Ainda não os caças MiG-29, ainda está enrolado aquilo, mas mais um monte de armas de tanques, desculpa, tanque não, mas um monte daqueles javelins, de armas pequenas e munições e coisa e tal, o que é crucial para o esforço deles, né? Inclusive, parece que os Estados Unidos vai mandar drones americanos que são muito mais sofisticados, né? A Ucrânia tem tido grande sucesso com o drone turco, o Bayraktar, né? Muito bom o drone, tem funcionado muito bem. É um drone relativamente barato, mas que está se mostrando muito eficaz na guerra, né? Agora, os drones americanos são muito mais sofisticados, têm muito mais precisão, e os Bayraktar da Ucrânia estão acabando, porque por mais que o drone, em tese, ele consiga fugir, consiga retornar da maior parte das missões, sempre tem uma missão que ele não consegue retornar. Então é importante ter esse ressuprimento dessas armas lá na Ucrânia, né? Mas, como eu falei para vocês, do ponto de vista militar, eu não espero nada. O máximo que eu espero é que a gente já está vendo. O cenário parado. A Rússia não consegue avançar. O que ela tinha uma semana atrás, ela tem hoje, em termos de território conquistado, não consegue avançar em lugar nenhum, só consegue matar civis, cometer crimes de guerra, né? Mas é aquele negócio, eu não espero, isso aqui é o máximo que eu espero, é daqui para pior. Então, não é por aqui que essa guerra vai acabar, esquece acordo de paz, não vai ter também. O que pode fazer muita diferença é a pressão interna na Rússia. E tem elementos agora para saber que Putin está sendo muito pressionado. Vocês lembram, a gente falou há 2 dias atrás da Marina Ozianikova, que mostrou cartaz e coisa e tal, e depois falamos ontem que uma outra apresentadora também pediu demissão, a Lilia Gildeeva, só que agora a gente ficou sabendo que, na verdade, já tem mais de 200 funcionários de televisões, inclusive vários apresentadores, eles botam o nome de vários outros aqui, o Vadim Glushker, e um monte de outros aqui que pediram demissão também das televisões russas. Não apenas russos, mas também estrangeiros que trabalhavam na televisão russa pediram demissão e estão saindo da Rússia, né? Isso pode não parecer, mas isso é uma coisa muito significativa, porque isso demonstra claramente, até para o público russo, a falta de apoio de Putin, né? E ninguém melhor para dizer que a coisa está feia para o Putin do que o próprio Putin. Ele ontem fez um discurso inflamado na televisão falando sobre traidores da escória pró-Ocidente na Rússia. Claro que eles, o Ocidente, tentarão apostar na quinta coluna, nos traidores, né? Aqueles que ganham dinheiro aqui, mas vivem lá. Pode estar falando dos oligarcas aqui, né? Vivem não no sentido geográfico, mas em seus pensamentos, em sua mentalidade servil e coisa e tal. Olha que coisa. O Ocidente quer dividir nossa sociedade, provocar conflitos na Rússia e usar sua quinta coluna.
O povo russo sempre conseguirá distinguir o verdadeiro patriota da escória dos traidores e simplesmente cuspi-los como um mosquito que acidentalmente entrou em suas bocas. Ih, rapaz, o Putin tá Putin, cara. Olha só, repara que isso daqui é porque ele está sendo pressionado, né? Vocês entenderam, né? Ele não ia falar esse tipo de coisa se tivesse tudo bem, se ninguém estivesse pressionando ele. O que ele está percebendo é há um movimento na Rússia grande que deve incluir pessoas poderosas, porque, de novo, esse tipo de coisa não vai ser protesto na rua que vai derrubar o Putin, a gente sabe. Na Rússia, eles têm uma estrutura de poder muito forte. Protesto na rua não vai derrubar o Putin, mas protesto na rua pode dar força para pessoas dentro do governo que tenham a ideia de tirar o Putin, de perceber que, olha só, o Putin fez uma besteira, não deveria ter invadido a Ucrânia, está jogando a gente, está destruindo a economia russa, vamos tirar esse cara porque é a única forma de acabar essa guerra. A única maneira é tirar Putin do poder e pronto. Aí a gente fala que foi um erro, olha, realmente o Putin errou, coisa e tal, nós tiramos o cara daqui, agora vai ser paz e coisa e tal. Então, no final das contas, tem gente planejando isso lá. E lógico, é gente importante, ou ele não estaria falando isso. Não estaria incomodado de falar na televisão que tem traidores e não sei o que lá, e pessoas que pensam no Ocidente, quinta coluna e coisa e tal. Isso é uma ótima notícia pra gente, é o que eu falo, é o que a gente esperava, que tivesse gente querendo brigar para tirar o Putin de lá. Vão conseguir tirar o Putin de lá? Eu não sei, mas que tem gente tentando, tem. Vamos ver como é que vão ser os próximos passos, porque ele claramente está falando de uma purga, né? Para quem não sabe, na época do Stalin, o Stalin fez várias purgas que consistiam em eliminar todo mundo, mas assim, a pessoa que mais ou menos não parecia muito fervorosamente a favor do Stalin era morta dentro do governo como traidora, né? Foram coisas terríveis, e vocês lembram até as imagens que sumiam as pessoas? Aquilo ali era purga, meu amigo, aquilo ali era purga. Então, ele pode estar preparando uma coisa desse tipo. A questão toda as pessoas não gostam de ser purgadas. Então, talvez ele ameaçando essa purga, o que ele esteja fazendo é justamente dando mais força para essas pessoas que querem derrubar o próprio Putin. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.